Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Se assim como eu, você deve estar se perguntando aí, meu Deus, cadê os reforços? Vojvoda vai acertar realmente? A gente vai comentar sobre isso aqui. Parece que o Vojvoda vai chegar, hein, família vascaína? Quero trazer essa informação. Mas antes, vamos destacar aqui algumas notícias aí que o Globo Esporte soltou hoje pra gente trocar uma ideia. Tá na tela pra vocês, ó. A diretoria não vê problema em ir atrás de jogadores no mercado, ainda sem ter uma comissão técnica, porque já tem definido o perfil do novo treinador. O assunto, no entanto, é mantido no maior sigilo possível. Tá aqui, família vascaína. E essa informação aqui, eu pego uma entrevista lá atrás de um dos executivos da 777, se eu não me engano, o Juan Araciniegas, né? Acho que é assim que fala o nome dele. E ele disse que lá no Génova da Itália, eles tentaram lá implementar um futebol propositivo, né? De marcação, pressão, velocidade, posse de bola. Não funcionou muito bem, né? O Génova acabou caindo lá no futebol italiano, mas basicamente eles tentam aí, eles têm uma ideia de todos os times que eles comprarem, montar o mesmo perfil de time, né? A mesma ideia, filosofia de jogo. E quando você pega essas características citadas aí pelo executivo da 777, cara, se encaixa muito bem aí com o perfil do Vojvoda, né? Quando você olha pro Fortaleza, é um time de posse de bola, de velocidade, que realmente gosta de jogar o bom futebol. Então eu entendo aqui essa informação do GE. Outra também importante pra gente conversar, tá aí, ó, que o Vasco pretende fechar, né, de 15 a 20 contratações aí para todas as posições, família vascaína. Eu tinha dito isso aqui, né, eu não lembro quem falou aqui, cara, que era importante o Vasco trazer pelo menos uns 10 jogadores. Eu falei, opa, pera aí, tem que trazer de 15 a 20 contratações, porque realmente o elenco desse ano aí é bem limitado. E pra fechar aí, tá aqui na tela pra vocês, ó, a expectativa é de que algumas dessas negociações avancem a partir de segunda-feira com o fim do Brasileirão, família vascaína. A gente vê aqui no noticiário, né, muitos jogadores que o Vasco está cogitando que aí outros times vão dificultar, que não tem nada aí, não tem conversas, mas como tá aqui essa informação do GE, ao fim do Brasileirão aí, as coisas vão se intensificar e o Vasco pode estar aí confirmando algumas contratações, família vascaína. Mas eu acho que tudo começa aí pela comissão técnica, ter um bom treinador. Vamos trazer aqui a galera da Transamérica aqui do Rio de Janeiro, que trocou uma ideia sobre isso ontem, ó, e segundo a informação deles, Vojvoda pode acertar com o Vasco na quarta ou quinta-feira, hein? Vou te falar uma coisa, que contratação. Se liga só. Sobre questão de reforço 10 jogadores contratados hoje. O Vasco ainda precisa definir o treinador. O Vasco quer o Vojvoda, e pelo que eu já falei aqui na Transamérica, o Juan Pablo Vojvoda quer treinar o Vasco. Só que não é assim, né? Os dois lados querem, beleza, mas tem que chegar em um acordo. Isso só pode ser feito semana que vem, quando acabar o contrato do Vojvoda. Às vezes, os dois lados querendo muito, mas não pode. Então, hoje o Vojvoda é comprometido. Ele tem contrato com o Fortaleza. Exato. Tem que esperar acabar esse contrato pra ele conversar. E ele não vai ficar no Fortaleza. É isso. Todo mundo agindo da maneira ética. E ele não vai ficar no Fortaleza. Definindo o treinador, aí sim teremos a montagem do elenco. Tem tempo, tá? O Vasco só se representa dia 8. É considerado que há tempo, sim, pra isso. E aí, a gente tem que trazer as informações de quem está no elenco e vai ficar. Não são muitos. O Thiago Rodrigues deve ficar, mas ainda precisa ter o acordo também, porque tem aqueles 3 jogadores, todo mundo já tá falando disso, eu também trouxe isso aqui no início da semana, 3 jogadores com cláusula de renovação automática, além do Thiago, o Yuri e também está nessa lista o Anderson Conceição, que já acertou a renovação. Conceição fica pro ano que vem, mais um ano de contrato. O Yuri e o Thiago ainda não foram procurados para isso, mas há o interesse sim de que eles continuem no elenco. Mais 2 nomes ficam, conversas, é claro, vão acontecer. Um é o Nenê, inicialmente um contrato de 6 meses, depois esse contrato pode ser renovado para mais 6 meses. Nenê completou esse ano 41 anos de idade, completa 42 no ano que vem, no que deve ser o último ano da carreira dele. E o Alex Teixeira também deve ficar, com um contrato de uma temporada, mas ainda as conversas não se iniciaram, né? A semana começou essa semana, que é uma espécie de transição do último suspiro que tinha de gestão de futebol do Vasco antigo pra gestão nova. Tanto que internamente o Vasco já foi remodelado, questão de vice-presidência de futebol, tá tudo com a SAF já do futebol.
mas tudo depende do treinador. Qual é a previsão? Até quarta ou quinta-feira já baterem o martelo, assinarem um contrato. Vojvoda será o novo técnico do Vasco. Quarta ou quinta-feira. Com isso, eles sentam com o Juan Pablo Vojvoda e começam, ó, goleiros, vamos lá, vamos procurar goleiro, lateral e tal, e aí vão montar o elenco. Porque são 17 nomes que têm contrato se encerrando, desses a tendência é que fiquem 5. E até o meio do ano que vem mais 4 vão sair. Então, 16 nomes vão sair do Vasco até o meio do ano que vem, o elenco inteiro tem que ser remontado. Mas, de novo, a partir de um momento que o Vasco tiver um treinador pro ano que vem. E a previsão, pelo que tudo indica, se as conversas acontecerem da melhor maneira possível, até quarta-feira, no mais tardar quinta, aí sim, fechando com o Vojvoda, o Vasco começa a montar o elenco pro ano que vem, Cantarelli. Tá certo. Aí então o Breno Monsef, a peça fundamental é a do treinador, né? Mudando a comissão técnica do Vasco de patamar. Vojvoda, pra mim, ele fez o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro do ano passado. E nesse ano, talvez por conta da dificuldade de conciliar competições, o Fortaleza passou metade do primeiro turno na lanterna. E se não é essa campanha, é bater entre os 4 primeiros, irmão. Porque o retorno do Fortaleza é retorno de time que briga pelo título brasileiro. Exatamente. Pega o time do Fortaleza no papel. Pô, cara. Pega o investimento do Fortaleza. Então, cara, é lógico que o torcedor vascaíno vai ficar entusiasmado. Porque se ele conseguir fazer isso com um time muito mais modesto, tendo dinheiro pra contratar e montar um time do zero, a tendência é que o trabalho seja ainda melhor. É isso, né? Antes de falar aí do Vojvoda, eu queria comentar sobre as renovações que ele falou aí, né? Ele citou o Thiago Rodrigues. Ontem a gente viu aí uma declaração do empresário, do atleta, do Thiago, e parece, cara, que ele não vai querer renovar não, quer pensar na carreira do Thiago. O Thiago fez uma boa temporada, de repente ele procura um time aí pro Thiago ser titular, então a gente não sabe se o Thiago vai ficar. Outra renovação que ele não citou aí é do Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor vai ficar para a próxima temporada, ele tem contrato, né? O Vasco não vai dispensar por entender aí que ele passando por uma boa temporada, de confiar no potencial dele, ele veio do Internacional, né? É vascaíno e vai ficar pro ano que vem. Para falar sobre essa permanência aí, pelo menos é a minha opinião, não sei se você concorda, vou pegar lá na live do Edmundo, ele sempre fala isso, né? Não tenha jogador ruim no seu elenco, porque ele vai acabar entrando. E para mim é o Paulo Vitor. No início, quando o Vasco trouxe o Paulo Vitor, eu falei assim, cara, péssimo, não entendi essa contratação, pra mim um lateral muito limitado, mas pelo fato dele ser vascaíno, a gente, pô, vamos lá, vamos acreditar, mas cara, não ficaria com o Paulo Vitor, mas de jeito nenhum. Em relação ao Nenê e o Alex Teixeira, eu prefiro aí aguardar, já deixei aqui a minha opinião, eles estão querendo fazer um contrato aí com o Nenê de 6 meses, pra depois ele trabalhar no clube, vamos ver se o Nenê vai aceitar, e o Alex Teixeira, cara, realmente, eu daria uma oportunidade pra ele, dependendo aí da questão financeira, porque eu queria ver o Alex Teixeira passando por uma pré-temporada, acostumar mais com o futebol brasileiro, tenho certeza que ele poderia ajudar aí o nosso Vascão. Em relação ao Vojvoda, eu tô contando as horas pro Vasco confirmar esse acerto aí, família vascaína, porque tem outros times aí no futebol brasileiro que devem estar interessados no trabalho do Vojvoda. Você vê o Corinthians que pode não acertar aí com o Vitor Pereira, o Atlético Mineiro também vai ficar sem treinador, não vai ficar com o Cuca. Então eu tô contando as horas aí pro Vojvoda realmente vir pro nosso Vascão por entender esse trabalho aí, né? Os 2 últimos anos do Vojvoda, cara, foram sensacionais, conseguindo levar o Fortaleza a uma Libertadores no ano passado, sem sombra de dúvida foi o melhor treinador de 2021, e esse ano o Fortaleza foi bem na Libertadores e por priorizar a Libertadores acabou ali num primeiro turno bem ruim no Brasileirão e aí, cara, dá a volta por cima e como foi citado aí na Transamérica, um segundo turno aí de campeão. Então o trabalho do Vojvoda no Fortaleza, realmente, cara, eu quero ver muito no Vasco, com mais recursos, com jogadores de mais qualidade. Eu acho, sempre falo isso aqui, eu acho que o Vojvoda ele vai conseguir competir aí com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, mesmo nesse momento o Vasco não se equiparando aí em termos de orçamento ou de investimento, mas o futebol que o Vojvoda apresenta aí, cara, é sensacional. Muitas das vezes eu falo isso aqui, muitas das vezes ele não consegue o resultado porque esbarra aí na condição do elenco, né, as limitações, a qualidade, mas diversas vezes o Fortaleza ele apresenta um futebol melhor do que elencos como Corinthians, Flamengo, Palmeiras e o próprio Atlético Mineiro também. Então imagina aí o trabalho que ele pode fazer no nosso Vascão com mais recurso. Eu tô muito ansioso aí pro Vasco realmente acertar com o Vojvoda. E
Dentro dessa informação aí que o Vasco vai contratar de 15 a 20 atletas e o Vojvoda pode participar indicando algum jogador, eu queria trocar uma ideia aqui com vocês, porque eu peço sempre a participação aqui da família vascaína indicando os jogadores. Você concorda aqui com as minhas indicações, com os jogadores que estão sendo cogitados no Vasco? E aí eu te paro para fazer uma pergunta. Vojvoda tem 2 anos no Fortaleza. Será que ele vai querer aí trazer alguns jogadores ou um jogador aí de confiança que ele tem aí no Fortaleza para jogar no Vasco? O que é que você acha? Peguei ali alguns jogadores, vou botar aqui na tela para vocês, para ver se vocês concordam. Não é que eu queira todos aqui no Vascão, não, é só pra gente trocar uma ideia e aí você opina aí nos comentários. Vamos lá? Aí, família vascaína, primeiro trio aí, ó. Pedro Rocha, Marcelo Benevenuto e Juninho Capixaba aí. Vocês acham interessante algum desses jogadores aí, família vascaína? O próximo trio vai ser, deixa eu ver aqui, o Hércules, um jogador muito jovem, rápido, corre igual notícia ruim. E os outros 2 são volantes aí que eu acho bem interessante, cara. O Felipe e o Ronald. Eu gosto muito desse jogador aqui. O Ronald baixinho de meio campo, muito talentoso, na minha opinião. E o terceiro trio aí, família vascaína, Moisés, o Romarinho e o Lucas Crispim, né? Que o Lucas Crispim, ele utilizava de uma maneira, às vezes, muito interessante, ali de um ala pelo lado esquerdo, puxando pelo meio. O Lucas Crispim vem sendo reserva nesse momento, mas tá aí esses jogadores que eu selecionei aqui. E vou te dizer uma coisa aqui, desses jogadores que eu selecionei, você pode citar aí algum outro que eu não coloquei aqui, eu gosto muito, cara, do Moisés. Verdade, porque o Moisés eu acabei acompanhando muito dele na Série B do ano passado, onde ele jogou pela Ponte Preta. O Vasco, inclusive, eu acho que tentou ele para esse ano para disputar a Série B, mas eu acho que ele se encaixou naquele jogador que o Zé Ricardo falou, né? Nunca tomei tanto não, é claro, ele preferiu jogar aí no Fortaleza, que tá mais estruturado aí que essa gestão de merda fez, né? E aí preferiu jogar no Fortaleza. Mas eu acho aqui, cara, um atacante muito interessante. Não sei aí se o custo é tão elevado assim, um jogador de lado que vai dentro mesmo, tenta o drible, tenta o gol, partir em direção ao gol. Então eu acho aqui um jogador muito bacana, cara, se apostar aí. É aquela questão que a gente vem comentando aqui, né? O Vasco deve priorizar algumas posições para investir muito, né? E o Moisés poderia ser aquele jogador custo-benefício. Você não investe tanto, mas de repente ele consegue entregar aí durante a temporada, família vascaína. E aí, concorda comigo? Você acha que o Vojvoda vai trazer algum jogador aí de confiança para trabalhar no Vasco em 2023? Se sim, coloca aí nos comentários, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.